Não tem como a gente encontrar as nossas dracmas, amadas, sem a gente falar das raízes familiares, né? Porque muitas de nós perdemos os nossos valores na nossa caminhada justamente por causa do relacionamento com os nossos pais. Então, uma das coisas que nós temos que falar aqui no nosso seminário da Dracma Perdida é a respeito dos relacionamentos com o nosso pai e com a nossa mãe. Por quê? Porque quando nós entendemos que o relacionamento com a nossa família, nossa primeira família, a casa da onde nós viemos, esse relacionamento precisa ser curado e ser tratado por Deus, ele vai nos ajudar a continuarmos a nossa caminhada encontrando aqueles valores que estão perdidos, né? Então, raízes familiares, Malaquias 4, 5 e 6 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a gente vê que é muito importante que o nosso coração esteja curado em relação aos nossos pais. Quantas de nós tivemos problemas com os nossos pais? Talvez você está aqui e você pensa, verdade, eu não me dou com a minha mãe. Eu tenho um problema com meu pai, eu não conheço meu pai. Meu pai me abandonou. Minha mãe me abandonou. E isso é uma coisa que entra na nossa vida, fica enraizado em nós e vai fazer com que a gente cresça e não consiga viver os propósitos, os princípios e não consiga ter os valores de Deus na nossa vida. E um dos valores muito necessários que a gente tenha é a visão da paternidade de Deus. Deus é nosso Pai. Ele nos criou, Ele nos formou para sermos filhos, tanto que Jesus é o Filho unigênito, mas Deus, Ele nos adotou. E através de Jesus, nós também somos filhos adotados, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus como Pai, porque elas não tem um relacionamento com seu pai. Então nós precisamos tocar nessas raízes, ela é essencial para a nossa cura. Então quero dizer para você, raízes familiares, a ferida paterna. Quando nós temos problema com o nosso pai, de relacionamento com o nosso pai, nós vamos ter uma situação na nossa vida que vai ser a falta de destino. Você já reparou na sua vida? Você é aquela pessoa que começa algo e não termina? Você começa a fazer um curso, você abandona, começa outro. Quando tá para se formar, você para. Você entra no emprego, daqui a pouco não é o que você queria, você quer outro emprego. Você começa a fazer um trabalho manual, nunca consegue terminar, tá lá dentro do guarda-roupa guardada, a sacola, as agulhas, o tricô, e você tá há 10 anos com aquilo parado. Deus quer nos dar destino. O relacionamento com o nosso pai, ele nos dá destino, ele nos faz chegar a algum lugar. Ele nos faz chegar ao lugar que Deus tem para nós. E o que acontece? A gente vê que é muito difícil uma mãe abandonar o seu filho, né? Raramente uma mãe abandona, pode acontecer, mas geralmente é um pai. É um pai que se separa e sai de casa. É um pai que não assume a paternidade de um filho. É um pai que visita de vez em quando, de repente não paga a pensão. Mas eu quero dizer para você, não importa o relacionamento que você teve com o seu pai. Por pior que seja, talvez você nem conheça o seu pai. Talvez o seu pai te abandonou quando você ainda era bebê. Talvez o seu pai nem quis conhecer você. Talvez o seu pai morreu e você fica indignada. Você tem uma ferida porque você amava o seu pai e ele te abandonou. Você considera a morte dele um abandono. Você precisa curar essas feridas para que você tenha um destino na sua caminhada. Todos os dias Deus quer nos curar. Ele quer nos colocar em nós, na nossa vida, a sua paternidade. Ele quer que nós olhemos para Ele como nosso Pai.
Independente do relacionamento que tivemos com nosso pai, Deus quer que nós nos relacionemos com ele como nosso pai. Não importa se o seu pai, ele não foi perfeito. Deus é o pai perfeito. Ele quer curar essas feridas e nós precisamos deixar que Deus cure essas feridas em nós, para que nós possamos encontrar todas as nossas dracmas, todos os valores maravilhosos que Ele tem para nós e que talvez a gente não consegue enxergar porque estamos presas à paternidade, ao problema com o nosso pai. O relacionamento com Deus é difícil quando temos muitas feridas aqui na terra, então eu preciso decidir hoje perdoar. O escape para a cura do nosso relacionamento com o nosso pai é o perdão. Então quero dizer para você, talvez o seu pai foi o melhor pai. Você teve tudo do seu pai. Você teve amor, você teve carinho, você teve atenção, teu pai supriu as tuas necessidades. Que bom, que bom. Talvez por isso você tenha um relacionamento hoje com Deus. Mas para você que teve essa falta de pai na sua vida, talvez você teve um pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente na sua vida. Eu quero dizer para você, mesmo que seu pai já esteja morto, perdoe. Libere perdão para o seu pai. Você não precisa ir até o seu pai, se ele está vivo, e dizer para ele: pai, eu te perdoo porque você me abandonou, eu te perdoo porque você não me amou, porque você não me deu o que eu precisava, você não supriu. Ou mesmo seu pai está morto, ele não vai ouvir. Mas diante de Deus, eu quero que você faça isso hoje. Senhor, eu quero pedir perdão, eu quero pedir perdão pelas feridas que foram construídas na minha vida, pela mágoa, pela tristeza, por eu ter rejeitado também o meu pai, por ter sido rejeitada. E eu quero perdoar o meu pai. Eu quero que você faça isso. Diga para Deus: Senhor, eu perdoo o meu pai. Eu libero o perdão porque ele me abandonou, porque ele me deixou, porque ele não supriu as minhas carências, porque ele não fez o que tinha que ser feito na minha vida para que eu estivesse hoje com o meu coração curado em relação ao Senhor. E eu quero pedir que o Senhor me ajude a te ver como pai. Então é muito importante que você entenda que você precisa ser curada na paternidade, para que você possa estar com o coração livre para receber, para poder enxergar os valores e ter eles restaurados na sua vida. Eu falei que esse curso era um curso de muita cura, né? E eu quero dizer para você, Deus cura. Não pense que a tua história é a pior. Não pense que não tem perdão para o seu pai, que não tem situação que Deus possa curar hoje, ferida que não possa ser curada. Eu quero que você não abra uma ferida que não pode ser curada, indo até o seu pai e lançando no rosto dele, né? Ah, você não cuidou de mim, mas eu venho aqui te perdoar. Nunca faça isso. Mas diante do Senhor, você vai dobrar o seu joelho e perdoar os seus pais. E o próprio Espírito Santo vai agir na vida do seu pai. E se você não tem o seu pai hoje, né, mais com você, é entre você e Deus. A cura vem sobre a sua vida. Não tem mais o que fazer em relação ao seu pai, mas perdoe, libere ele do seu coração e Deus, o seu pai, vai curar essa ferida. E você vai ver a diferença na sua vida. Porque agora, daqui para frente, você vai conseguir realizar as coisas que você se propõe a fazer. Deus vai colocar você de volta no prumo, no caminho certo. Quando a paternidade é curada, a gente consegue alcançar o nosso destino, a gente sabe para onde vai, a gente tem o foco, a determinação. O Senhor nos ajuda a chegar ao nosso destino, a cumprir o nosso propósito. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente com essa ministração e que você possa entender e voltar para o seu Pai que está no céu.